Fala pessoal, tudo bem? A partir de agora vamos acompanhar nossa avaliação e os detalhes e diferenciais do Volkswagen Nivus. Um carro que chega em duas versões, na versão Comfortline na faixa aí dos R$86 mil, e nessa versão que a gente está avaliando, que é a versão Highline, na casa dos R$98-100 mil. São duas versões, poucos itens opcionais, tá? E eu começo mostrando aqui a chave presencial. Eu só preciso estar com essa chave aqui no bolso. Entro no carro com muita facilidade, entro no carro, pé no freio, toquei aqui, já liguei o motor e você vê esse painel aqui muito legal, esse painel muito bonito. E do seu lado direito, numa tela de 10,1 polegadas, a gente tem o Volkswagen Play. Tem dois vídeos que a gente vai mostrar, um vídeo só mostrando as funcionalidades desse painel e um outro vídeo que eu fiz à parte mostrando todas as funcionalidades do Volkswagen Play. Aqui na parte inferior a gente tem o controle do ar-condicionado, que não é dual, um ar-condicionado simples, com temperatura aqui única, tá? Com um acabamento do carro bem legal. Deixa eu dar uma olhada aqui tem o espelho e tem luz, tá? O teto do carro é escurecido, aqui o interior, o acabamento do carro escurecido, que leva esportividade. E aqui tem as luzes, tá? Bem legal também, que a gente pode deixar um pouco acesa ainda, mas depois a gente vai apagar, para que você possa observar também o trabalho de iluminação da engenharia da Volks. Saída de ar-condicionado aqui, o ar-condicionado trabalha muito bem. Esse veículo ele não tem aqui na parte inferior, por exemplo, um sistema de carregamento do celular sem fio. E um outro item que todo mundo tem usado cada vez mais é o Android Auto e o Apple CarPlay. Normalmente a gente utiliza aqui um cabo, tem uma entrada USB que fica aqui na parte inferior, que não é sequer iluminada, fica até ruim de acesso, tá? Para colocar aqui o cabo eu tive uma certa dificuldade, e essa porta USB a gente consegue colocar o cabo. Pronto, coloquei já o cabo aqui para fazer o espelhamento do Android Auto. Quem tem celular que usa o Android Auto tem que utilizar o cabo. Quem utiliza o Apple CarPlay já não precisa, ele faz o espelhamento diretamente do celular. Vou colocar aqui o meu celular, liguei aqui no cabo, vou habilitar, porque cada vez mais os itens de tecnologia, aqui ó, continuar. Deixa eu tirar aqui o G1. Só um segundo, o assistente vai ajudar, o Android Auto. Pronto. Deixa eu até aproveitar aqui. Deixa eu fazer o ajuste do volante. A gente tem regulagem de profundidade e de altura, para tentar ver se você tem uma melhor visualização aqui. E quando a gente clica aqui no Android Auto, a gente já passa a ter as informações que vem, ó. Por exemplo, eu estou ouvindo um podcast aqui do Mecânica Online, que é bem legal. Estou ouvindo um podcast aqui, boas-vindas. Posso ouvir outro podcast também, tá? Então os podcasts do Mecânica Online estão aqui e eu já tenho o Android Auto funcionando aqui no meu sistema, tá? Bem legal, utilizando o cabo. Mas ele não tem, por exemplo, uma funcionalidade que a gente observa em outros modelos, que é o carregamento do celular. Colocar o celular aqui, ele tem o carregamento sem fio. Isso é bem legal, tá? Uma característica. Só tem uma porta USB, ainda assim, como eu já falei, isso sequer fica escura e o acesso aqui difícil. Hoje é cada vez comum, normal você ter duas portas aqui na dianteira e duas portas na parte traseira. Também só tem uma porta USB. E mais um detalhe, o que é bem legal, tem a saída do ar-condicionado, mas poderíamos ter duas portas USB também na parte traseira. Duas aqui na dianteira, que não tem, só tem uma, tá? E duas na traseira, que também só tem uma. E tem a saída do ar-condicionado, um item que acontece muito nessa plataforma. Essa plataforma que é utilizada no Polo, no Virtus, nos principais, no T-Cross, que é a plataforma MQB. Então essa plataforma da Volks permite toda essa parte itens de tecnologia, e tem também a saída do ar-condicionado na parte traseira, o que é bem legal. Mas eu acho que às vezes fica faltando uma parte de economia aqui no veículo. Um detalhe do Volkswagen Play, que na matéria que eu mostro todos os detalhes das funcionalidades aqui da multimídia da Volks, a abertura do porta-malas, que antes tinha um botão aqui nessas áreas, poderia ter um botão aqui, ficou aqui de forma digital, tá? Então é aqui a abertura do porta-malas, mas se você tocar de forma rápida, não abre, tá? Da mesma forma que para ligar aqui a central você tem que apertar e segurar, porque ela não tem nenhum botão, tá? Não tem nenhum botão físico aqui, mas tocou, ó, liga. Tocou aqui, ela não desliga. Agora tocou e segurou, você desliga. A mesma coisa acontece na abertura da tampa do porta-malas. Tem que apertar e segurar, tudo de forma
digital. Eu não curto muito, não ter essa questão de ter um botão pelo menos para o volume, tá? Você tem um volume aqui, mas é digital, então você está no carro em movimento. Claro que nessa versão a gente tem aqui o volante multifuncional, eu faço essa alteração direto no volante. Mas ainda assim, se você pede para alguém fazer isso com o balanço do carro, tem um pouco de dificuldade, você não tem tanta precisão. Então é muito interessante, é uma economia de colocar pelo menos um botão aqui com rodana para fazer essa funcionalidade. Então, de modo geral, a gente já observou aqui, a transmissão automática trabalha super bem, tá? Quando a gente coloca aqui a marcha ré, aparece a câmera, não tem linhas dinâmicas, tá? Não tem linhas dinâmicas aqui na câmera, tem todos os sensores dianteiro e traseiro que ajudam muito aí na hora de manobrar, mas falta, por exemplo, uma característica que outros modelos já oferecem, de ter aqui as linhas dinâmicas. Colocando aqui novamente, o freio de mão também poderia ser já com acionamento elétrico, um freio de mão normal. A gente está falando aqui da versão mais top, a versão mais completa, na casa dos 100 mil reais. O espelho retrovisor traseiro é um espelho eletrocrômico, aquele que quando bate a luz do farol do carro de trás, ele escurece sozinho. E aqui os espelhos retrovisores laterais, eles têm o rebatimento quando você fecha o veículo, o que é bem legal. Uma característica que a gente ficou meio sem entender, eu vou apagar as luzes agora. Deixar aqui, ó, já apaguei as luzes. Tem luz também na parte de trás, o que é uma característica legal, que às vezes muitos modelos aí não tem mais. Aqui tem uma luz para quem vai no banco de trás. Mas você observa aqui, ó, a iluminação branca aqui no volante, aqui também. Mas já no restante do interior do veículo, a iluminação é toda vermelha. Por isso mesmo que eu resolvi fazer essa matéria à noite, para que você possa observar que o volante está meio fugindo, né? Já que eu tenho vermelho em todos os lugares, aqui nos controles, tudo é vermelho, tal. Aqui era para ter ficado vermelho também, ou então ter colocado tudo na cor branca, o que ficaria ainda mais bonito aí para o veículo. Faltou esse detalhe aí da Volkswagen, esse cuidado. Um outro diferencial, isso eu fiz uma imagem durante o dia, a gente foi num lugar bem legal na praia de Calheitas aqui em Pernambuco, e eu mostro, acompanhando com a câmera, que onde você coloca o braço na porta dianteira, tanto para o motorista quanto o passageiro, tem uma parte macia, beleza? Um acabamento legal, macio ao toque. Essa mesma porta que está na parte traseira não tem essa parte emborrachada, né? Macia ao toque. Fica faltando esse detalhe. Você vê o nível de trabalho que está hoje, a evolução de economia, tipo esse item de conforto que dá um pouco mais de requinte. Para quem vai na parte dianteira tem, quem vai na parte traseira não tem direito a ter esse conforto. Como também aqui, tudo é plástico literalmente duro. Tem um black piano que é bonito, tudo isso. Podemos acender novamente as luzes aqui para dar uma olhada. Mas tudo isso aqui, ó, plástico duro, tá? Não tem, fica faltando. E a gente tá falando de um carro de 100 mil reais, né? Relativamente muito caro. Eu tenho uma outra imagem que eu também fiz na praia pela manhã. Você observa a ausência de uma manta acústica na tampa do motor. São detalhes, mas nós estamos falando realmente de carros de 85 mil reais em diante, que apesar do silêncio, do conforto acústico que esse carro tem, eu acredito que daria uma melhora ter essa manta. É uma economia talvez desnecessária. Claro que toda economia é bem-vinda, mas essa manta a gente sentiu falta no aspecto do acabamento. Uma outra característica para esse modelo na casa dos 100 mil reais é a falta de opção, pelo menos, de ter o teto solar. Ó, e o pessoal sempre gostou muito do T-Cross, porque ele tem uma funcionalidade de você chegar aqui no View, no volante, e colocar para visualizar o que? O mapa, né? Você tinha o GPS integrado aqui no veículo, você colocava aqui o mapa e ele aparecia aqui no painel. Esse carro aqui, ele não tem mais o GPS integrado, ele utiliza o Android Auto, como eu estou utilizando, ou mesmo o Waze, que vem diretamente aqui, que você pode abrir na loja. Você tem o Waze já embarcado aqui no sistema, mas não tem como pegar esse mapa do Waze, por exemplo, e jogar ele aqui no painel, que ficava bem legal, né? Isso fica bem legal lá no T-Cross. Não tem essa funcionalidade de você fazer isso aqui utilizando o Waze, tá? Então vou voltar aqui, não vou utilizar agora o Waze, quero sair já. Então você não tem essa funcionalidade, que realmente algumas pessoas estranharam desse recurso. Você pode ter até outras visualizações. Aqui eu vejo o assistente direto do piloto automático, e aqui eu tenho as informações mais em dados, tá? E já aqui esse painel que fica mais bonito, que é bem legal.
O que também chama atenção é o primeiro veículo da Volkswagen no Brasil que recebeu aqui, ó, o novo logotipo da Volks, mais simples e mais funcional. E você observa também numa imagem que eu fiz aí na parte dianteira, como esse logotipo se destaca, e na parte traseira, ele na cor preta. Ficou muito legal esse trabalho aí do design da Volkswagen. Falando em design, para saber se um carro é bonito ou feio, eu vou fazer uma regra a partir do Nivus. É o carro que todo mundo olha, que chama muita atenção nas ruas. E com o Nivus, meu amigo, quando eu passei com esse carro, ele é novidade, chamou muita atenção, interação das pessoas perguntando sobre o carro. Então realmente o carro ficou muito bonito, com essa traseira aí que lembra o Coupé, né? Essa queda, é um crossover esse carro aqui. Muita gente pergunta, é um SUV? O que é o Nivus? Ele é um crossover, ele combina itens de hatch, né, de característica de um polo literalmente bombado, mas também combina itens de um coupé. Então, a combinações de duas ou mais características de modelos, né, de veículos diferentes, a gente chama de um crossover. É o caso aqui do Volkswagen Nivus, que entre aspas é um polo bombado literalmente, mas é um polo que tem, né, uma altura melhor do que o polo. Ele não passa, não arrasta no chão. Então é um carro que tem um comportamento muito bom, a suspensão também em curva segura muito bem, e essa motorização não tem o que falar, ela realmente rende muito, o motor estica, você pisa, acelera bem e tem uma relativa eficiência energética também que vale a pena considerar. A motorização é 1.0 turbo de 128 cavalos de potência, 20,4 kgfm de torque, é o 200 TSI, é a mesma motorização utilizada no Polo, no Virtus e também no T-Cross. Tá? A transmissão é automática de 6 velocidades e esse carro faz de 0 a 100 km por hora, ele só precisa de 10 segundos, tá? O consumo, segundo o Inmetro, 10,7 km por litro usando gasolina e 7,7 usando etanol no uso urbano, 13,2 utilizando gasolina e 9,4 utilizando etanol na estrada. Essa estratégia modular que a Volkswagen utiliza aqui no Nivus é a MQB, a mesma utilizada no Polo, no Virtus, no T-Cross, no Jetta, no Passat e também no Tiguan Allspace. O que é bem legal é que o Nivus será o primeiro modelo da Volkswagen do Brasil a ser vendido na Europa em 2021. Uma outra boa característica do Nivus é a sua capacidade do porta-malas. São 415 litros, um volume muito bom, cerca de 115 litros a mais do que o Polo e 42 litros a mais que o Volkswagen T-Cross. Nos itens de segurança são 6 airbags, tá? 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortinas, além dos sensores de estacionamento e do ACC, que vem de série na versão top, essa que a gente está avaliando, a versão Highline. Já fizemos aqui a regulagem do volante em profundidade e altura, o banco também tudo regulagem mecânica normal, não tem nenhum ajuste elétrico, tá? Aqui nem mesmo para o motorista. E o restante que a gente pode conferir é a partir de agora, literalmente na prática, né? Então é isso, pessoal, vamos conhecer na prática como é que foi aí o comportamento dinâmico do Volkswagen Nivus que a gente avaliou aqui pelas ruas do Recife. Quando a gente vai no aspecto de iluminação, faróis, lanternas de LED, muito boa qualidade, tá? Você tem uma visualização aí muito boa e segura do veículo num bom comportamento. Esses carros da Volks agora, as novidades que ela está lançando, assim como o Nivus, o T-Cross também 2021, o T-Cross que inclusive ganhou essa central multimídia nova, Volkswagen Play, eles estão vindo aqui com o selo do Sem Parar. E a Volks até ofereceu aí, ó, Tarcísio tem aí R$200 para gastar aí no Sem Parar, tanto para questão de abastecimento, fazer o pagamento através do Sem Parar, como também para testar no McDonald's, por exemplo, para comprar uma refeição ali no drive-thru do McDonald's e você não precisa nem tocar em nada, é só fazer o pedido, o pagamento faz pelo Sem Parar. Mas infelizmente aqui em Pernambuco esse sistema ainda não funciona e até mesmo os colegas, né, que trabalham aí nessas lojas, eles não têm ainda conhecimento desses recursos. Então a gente sentiu dificuldade e não funcionou em nenhum lugar. Funcionou no pedágio, fomos até a Praia do Paiva, por exemplo, passei no pedágio e funcionou muito bem, tudo certinho como esperado. Mas o pagamento, por exemplo, para um lanche no Habib's ou no McDonald's, isso não funcionou.
Deixa eu dar uma passada aqui, ó. Você vai visualizando as informações aqui do painel digital. Por exemplo, se eu tivesse parado nessa rampa que eu estou passando aqui, esse carro tem o Hill Holder. Então ele mantém o carro parado quando o sinal abre durante 2, 3 segundos. Isso é bem legal. Eu vou aproveitar agora para a gente testar na prática aqui o piloto automático inteligente, o ACC. Só que antes eu vou tentar livrar o carro aqui de um buraco, que estamos no Recife. Então a gente tem que livrar o buraco primeiro. Agora sim eu vou utilizar aqui o ACC, tá? Então o ACC já está ligado. Vou colocar aqui, ó, para colocar a velocidade de 46, você está 50. Então nos botões aqui da esquerda à direita, mais e menos, você pode ir aumentando a velocidade de 10 em 10, ou 50 para 60. E a partir daqui eu vou mantendo, aumentando a velocidade diretamente na mão. Eu vou tentar mudar a tela agora aqui para mostrar a distância que eu tenho. Quem está mantendo a velocidade agora, apesar de eu ter pedido 60 por hora, é o carro da frente. E uma característica desse ACC da Volks, ó, eu vou chegando aqui no sinal, o carro está diminuindo a velocidade, diminuindo. E aí ele entra numa situação de perigo. Essa situação aqui a gente passou hoje. O carro saiu da frente, esse outro carro que estava aqui, e o carro ele não visualizou o carro da frente e ele ganha velocidade. Então se o motorista não estiver atento, ele vai bater no carro da frente, tá? Isso é uma falha. Esse sistema aqui ele não para o carro por completo, mas ele em alguns momentos ele tem esse erro de leitura. Isso aconteceu hoje numa via que o carro vinha aqui na minha frente, ele vinha mantendo a velocidade. Na hora que ele saiu, tinha um muro, né? A via acabava ou entrava para a esquerda ou para a direita. E o carro, como ele não identificou nada, ele vai ganhar velocidade. Até aí tudo bem. Agora você até viu aí na prática, literalmente, eu estava com ele funcionando. E no momento que o carro sai da frente e tem um outro parado, ele deu a intenção de ganhar velocidade. Por sorte já estava preparado, porque esse sistema aqui, o ACC, nesse modelo, literalmente aqui no Nivus, ele não para o carro por completo. Ele vai dar um aviso para que você pare o carro. Eu vou deixar ele habilitado aqui, ó. Voltei a habilitar o sistema, que eu tive que frear. Pronto, ele está freando. E ó, frear, tá? Ele até diminui um pouco a velocidade, mas ele não freia o carro, tá? Isso é muito importante. O ACC é útil? Ele mantém velocidade e distância do carro da frente, mas ele não faz a frenagem automática do carro. Eu vou habilitar de novo aqui, ó. Quando pegar a velocidade a partir dos 20 por hora aqui, ó, pronto, já habilitei. E ele vai tentar levar o carro para os 60. É a minha velocidade programada aí para os 60. Eu vou diminuir aqui logo para 50, que é a velocidade aqui da via. Ele não está a 50 porque tem um carro aqui na frente. Eu vou aumentar a distância. Não quero ficar tão perto, né? Ainda mais com um sistema que quando freia, quando diminui a velocidade, eu preciso frear. Então eu preciso ter uma atenção. Então no uso urbano, eu não recomendaria você utilizar muito o ACC, porque você vai ter sempre esse aviso, esse alerta sonoro e visual aqui no painel, para que você freie o veículo. Agora, quando você pega uma estrada fazendo uma viagem, com certeza é muito seguro. Você vai chegar bem menos cansado, porque o ACC vai manter aí a velocidade e distância do carro da frente, que é a principal utilização, eu diria, dessa tecnologia. Então, por exemplo, aqui eu estou mantendo a distância, a velocidade. Eu pedi para frear. Eu não vou frear porque é uma lombada, a velocidade já está baixa e ele já desabilitou o sistema. Então ele pede para frear e desabilita o sistema. Eu vou voltar aqui, passou dos 20, ó, voltou, começou a subir a velocidade, e aqui ele vai novamente diminuir. Tá diminuindo. Ó, limite de velocidade, ele nem sequer deu o aviso agora. A velocidade ficou abaixo dos 20 e ele desabilitou. Então esses recursos de tecnologia a gente tem que observar bem, tem que entender como elas funcionam, porque do mesmo jeito que ajudam a dar mais segurança, elas também podem causar acidentes se não forem realmente utilizadas da maneira correta, tá? Então isso é muito importante que você observe. Se você compra um carro com essa tecnologia, tem a oportunidade de testar, de conhecer, saber os limites, para depois dizer que não sabia. Esse era o principal diferencial que eu queria mostrar aqui para vocês no Nivus, tá? Esse sistema que é o ACC, que ainda é uma novidade, infelizmente, aqui no Brasil. Gostaríamos que mais modelos tivessem essa tecnologia, ainda mais ela na versão mais top, que é a que freia o carro por completo. Vários modelos da Audi a gente já conhece isso, mas aqui no Nivus, por exemplo, a gente não tem essa funcionalidade. A direção tem assistência elétrica, tem um comportamento muito bom, torna o carro muito leve, tá? Você pisa,
o motor responde super bem. E deixa eu aproveitar para ver mais informações aqui que a gente possa mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, o consumo. Eu andei com esse carro tanto na cidade quanto na estrada. Fizemos uma média de 9 km por litro utilizando etanol, tá? Rodamos 298 km. Então é isso, aqui para você no Mecânico Online, mais uma avaliação. Dessa vez o Volkswagen Nivus na sua versão mais top, a versão mais completa Highline, na faixa aí dos 100 mil reais, tá? Apresenta o primeiro modelo da Volks a trazer a Volkswagen Play. Traz também um painel multimídia aqui muito legal, né? Muito bonito, funcionalidades. Traz o piloto automático inteligente, que é um item cada vez mais interessante aí para permitir uma condução mais segura. Importante que você tenha observado em nossa matéria como ele funciona para tirar o melhor proveito. E aí eu acho que é isso que a gente pode estar aí destacando para vocês. Um porta-malas com um amplo espaço interno, muito bom, e um design que chamou bastante atenção aqui pelas ruas do Recife, tanto no aspecto do lançamento, que é o Nivus, um novo carro da Volks aqui no Brasil, que está chegando, como no design em si, que combina, né? Um aspecto, um crossover, que combina um hatch com o aspecto de um coupé, né? Essa queda na traseira ficou muito legal. Eu até diria que a Volkswagen se adiantou ao que talvez a gente vai encontrar aí no Fastback, o novo modelo que a Fiat traz aí para o nosso mercado, acredito que em 2021 para 2022.